O general Walter Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, emitiu uma nota de pesar ao noticiar o falecimento do general Rômulo Bini, ex-chefe do Estado-Maior. O Ministério da Defesa declarou: nota de pesar. É com profundo sentimento de tristeza e pesar que manifesto meus pêsames pelo falecimento, na manhã deste sábado, do general de Exército Rômulo Bini Pereira. Além de outros relevantes cargos que exerceu durante a sua exemplar trajetória no Exército Brasileiro, o general Bini desempenhou os de secretário de Logística e Mobilização e de chefe do Estado-Maior de Defesa, ambos do Ministério da Defesa. Além disso, deve-se enfatizar a sua dedicação às Forças Armadas, prestando inestimáveis serviços à nação e ao país, sempre com honradez, coragem moral e integridade. O Ministério da Defesa presta as condolências aos familiares e amigos do general pela irreparável perda. Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. Em 2015, por ocasião de instabilidades institucionais e ameaças do ex-presidente Lula e de seus militantes, o general Rômulo Bini atingiu repercussão nacional ao ressaltar o papel das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Rômulo Bini enfatizou as relações pejorativas do PT e de outros partidos da esquerda com o Foro de São Paulo, advertiu para métodos bolivarianos de tomada do poder e para o conluio da esquerda brasileira com Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Em 2016, o militar realçou outro sim, que se o clamor popular alcançar relevância, as Forças Armadas poderão ser chamadas a intervir, inclusive em defesa do Estado e das instituições. Elas serão a última trincheira defensiva desta temível e indesejável ida para o brejo. Escute a íntegra do artigo publicado pelo general em 2015. Vamos à guerra. Nos conflitos da humanidade, a pior e mais sangrenta guerra é a entre irmãos. Ela deixa marcas indeléveis que impactam a população dos países onde ocorre. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos e a Guerra Civil Espanhola bem demonstram os reflexos desses conflitos até os nossos dias. Em nosso país, as lutas fratricidas das décadas de 60 e 70 deixaram sequelas que impedem uma efetiva reconciliação e ainda perturbam o atual cenário político. Em manifestações sindicalistas na cidade do Rio de Janeiro, o brado de "Vamos à guerra" foi ouvido. Seu autor foi o ex-presidente Lula. Para muitos, um ato surpreendente e irresponsável de quem conduziu os destinos deste país por 8 anos. Em alto e bom som, o ex-presidente pregou a necessidade de uma posição agressiva para salvar a nossa maior empresa, a Petrobras, que estaria sendo predatoriamente destruída por segmentos políticos oposicionistas. E acresceu os costumeiros e preferidos chavões das esquerdas brasileiras quanto a um possível golpe institucional em andamento conduzido pela Zelite. Para se equiparar ao seu irmão Nicolás Maduro, da Venezuela, só faltou criticar o Satã do Norte, os americanos. Nessa sua defesa, ele empenharia o Exército de Stedley, os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que, com manifestações em todo o país, poderiam até desestabilizar as instituições democráticas. As duas afirmativas do ex-presidente mais parecem um conto interminável dos que nos governam há mais de 12 anos ou uma fábula surgida da fértil imaginação deles. O povo brasileiro não quer a destruição da Petrobras, um símbolo nacional. Ao contrário, quer todos os corruptos que se apossaram da empresa no seu governo e no de sua afilhada, presidente Dilma Rousseff, julgados e condenados. Não é compreensível que essas duas lideranças políticas desconhecessem os graves problemas na empresa. Os órgãos governamentais que as poderiam assessorar ou informar a respeito falharam em sua missão ou não foram ouvidos. O "eu não sabia", costumeira declaração desses mandatários, já se tornou um bordão e é motivo de ironias e piadas nas redes sociais.
A segunda proposta do ex-presidente, infeliz e semelhante às de agitadores de rua, é incendiar o país com o exército do Stedley em defesa da Petrobras e da democracia. Não se sabe se é a democracia vigente ou a democracia totalitária preconizada pelo Foro de São Paulo. É uma proposta, no mínimo, preocupante. O MST não é apenas um movimento sindical que luta pela reforma agrária, sua permanente fachada. Ao ler seus manuais doutrinários, confirmados pelas palavras de seus líderes, se conclui que seu objetivo maior é a conquista do poder, se necessário com o uso da força. A Revolução e o regime cubanos são os exemplos a ser seguidos para esse movimento. A recente visita dos líderes dos campesinos venezuelanos ligados ao governo de Maduro bem identifica a postura ideológica das duas organizações com uma marcante diferença. Os campesinos possuem armamentos e são considerados o braço armado do governo venezuelano. O MST, até onde se sabe, não possui armamentos letais. Em todos os governos da nova república, as Forças Armadas, particularmente o Exército, foram empregadas em missões de garantia da lei e da ordem. São missões que envolvem riscos significativos, como as da Força de Pacificação nas favelas cariocas e greves de policiais militares. Elas se caracterizam como medidas adotadas para evitar o descrédito e o aviltamento dos órgãos governamentais, principalmente dos estados. Ano a ano, esse emprego vem crescendo não só em número de ações, mas também na sua vigência, caracterizando-se, como se diz no jargão militar, a última ratio legis, expressão latina que evoca o derradeiro argumento dos governantes. Manifestações de movimentos sociais, tais como as de cunho radical ocorridas em meados de 2013 e agora essa convocação do exército de Stedley, são verdadeiros fomentos para um real embate de forças e não de ideias. Iniciada por essa nova visão sectária do ex-presidente Lula, uma confrontação num ambiente conturbado e acéfalo pelo qual passa o Brasil, sem dúvida poderá conduzir-nos a situações extremas. Novamente, as Forças Armadas serão chamadas a intervir e não poderão deixar de cumprir o que preconiza o artigo 142 da Constituição da República. Os novos comandantes das forças, que gozam de alto conceito entre seus pares e subordinados, certamente não se calarão como seus antecessores, que adotaram uma atitude de silêncio obsequioso. Ela nos impingiu a ignominiosa acusação a chefes militares como Castelo Branco, Eduardo Gomes, Maximiano e tantos outros que tiveram sua vida de integridade e honradez enxovalhada pela Comissão Nacional da Verdade. Não houve sequer uma nota de repúdio desses antigos comandantes. As Forças Armadas fazem parte da sociedade brasileira que lhes concedeu o maior índice de credibilidade entre as nossas instituições, superior até ao das religiosas. Elas não podem ser alijadas das grandes decisões nacionais. Suas análises, seus estudos e pareceres deverão ser obrigatoriamente ouvidos e considerados. Quem quer o seu silêncio são as instituições comprometidas com ideologias retrógradas e objetivos nebulosos, como o Foro de São Paulo. Essa participação não é um ato de indisciplina nem de arroubos golpistas. É um ato democrático de quem preza sobremaneira a paz e a ordem. Entretanto, vale um alerta. Riscos ao nosso sistema democrático vigente, mesmo os de caráter subreptício, vindos de partidos políticos ou de quaisquer outras organizações, serão combatidos. Com base em nossa experiência e sem sermos presunçosos, reafirmamos que nossas Forças Armadas estarão à frente daqueles que enfrentarem as ameaças sem pronunciar bravatas, como essa abominável "vamos à guerra". Em 2016, ao analisar a conjuntura política nacional, o militar frisou sua preocupação diante do estado de coisas no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Quanto ao Judiciário, Bini avaliou: no Judiciário, os brasileiros ainda depositam esperança, graças ao corajoso desempenho dos juízes de primeira instância. Nas instâncias superiores, o quadro é diferente.
O esdrúxulo direito de foro privilegiado acarreta uma sobrecarga de processos no STF, o que lhe dá uma pauta extensa e criticada e indesejável morosidade. Com a transmissão de suas sessões pela TV, constata-se que são graves as divergências pessoais entre alguns de seus membros. E a presença da política partidária faz-se notar. A divulgação de altos salários do judiciário, ditos legais, mas imorais, o fatiamento de artigo da Constituição aprovado pelo ex-presidente da Corte no processo de impeachment e o desgastante e inédito processo envolvendo o presidente do Senado afetaram a imagem e a credibilidade da instituição. O oficial advertiu ainda para o fato de que as Forças Armadas poderiam ser convocadas a intervir para poupar o país de se degenerar. É nesse cenário de desgraças que as instituições maiores e seus integrantes deverão ter a noção, a consciência e a sensibilidade de que o país poderá ingressar numa situação de ingovernabilidade que não atenderá mais aos anseios e às expectativas da sociedade, tornando inexequível o regime democrático vigente. O aludido brejo é significativo. É um caso, portanto, a se pensar. Desse modo, se o clamor popular alcançar relevância, as Forças Armadas poderão ser chamadas a intervir, inclusive em defesa do Estado e das instituições. Elas serão a última trincheira defensiva desta temível e indesejável ida para o brejo. Não é apologia ou invencionice. Por isso, repito, alertar é preciso.